gente passou por um processo, estamos passando por um processo de transformação, de readaptação, passamos pela pandemia, e isso trouxe mudanças comportamentais, uma sobrecarga também ao professor, né, que hoje recebe um aluno que muitas vezes não teve as condições dentro de casa de poder ter um aprendizado. Então, assim, é uma somatização de problemas que a gente começa a enfrentar. A pressão de um novo momento, da informatização, eu falo assim, hoje nós temos quantas informações para os nossos alunos que estão na palma da mão deles, através de um celular, né? Então, assim, o que eu sinto falta hoje no nosso aprendizado, nas nossas escolas? Nós precisamos de ter hoje uma equipe multidisciplinar, que quando um professor identificar um aluno com um certo comportamento diferente, seja aquele aluno muito quieto ou muito hiperativo, que ele possa ter a ajuda de um profissional, um psicólogo, um assistente social, para que possa também entender o que está acontecendo até dentro da família deste aluno. O que está acontecendo? Então, eu acredito que nós temos que começar a olhar para dentro também da estrutura familiar, através de uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com assistente social, com talvez um psiquiatra, né, se o psicólogo entender que assim a criança precisa ser tratada, e também não só olhando para o aluno, mas para os próprios professores. A gente tem professor adoecendo, como foi dito aqui agora há pouco pelo deputado Pedro Kemp, né? A pressão do dia a dia, as diferenças de comportamentos. Então, entendo que nós precisamos de ter uma equipe multidisciplinar. O vídeo monitoramento também das nossas escolas. Nós sabemos que já se iniciou, né, esses vídeo monitoramento, essas câmeras nas escolas, e eu acho de extrema importância, não para vigiar professor, não, longe disso, mas para poder monitorar o que está acontecendo dentro dessas escolas, né? Nós temos aí caso de bullying, como foi o aluno que fez essa barbaridade lá em São Paulo, se colocando como estava sofrendo bullying, né? Mas que possa estar sendo monitorado também o que está acontecendo dentro dessa escola, para que a gente possa prevenir antes de acontecer caso como esse que a gente viu, que vitimou essa professora, e que com certeza nós temos que trabalhar a prevenção. Acho muito importante a gente estar aqui, professor deputado Rinaldo, debatendo e discutindo o que nós precisamos melhorar na educação no nosso estado, para prevenir, para que não aconteça casos como esse. A gente está vendo brigas dentro das escolas, fora, né, alunos se degradando, isso é muito triste. O que nós precisamos para trazer a cultura da paz, do respeito para dentro das escolas? Entre professores, né, e alunos, entre os alunos, enfim. Então, muito importante essas suas colocações, e vamos continuar estabelecendo e criando políticas públicas para que a nossa educação, na qualidade, na proteção, no cuidado com as nossas crianças, realmente a gente possa ter a efetividade do que a gente quer para as nossas escolas. Deputada Mara, eu agradeço de coração a parte de Vossa Excelência e recepciono na íntegra o seu a parte. E em relação ao vídeo monitoramento, eu recebi, por exemplo, um diretor no meu gabinete a semana passada, como há casos e casos. O deputado Pedro falou de alguém que está sendo monitorado. Realmente, o professor, ele tem que ter a liberdade de dar a aula, e ele está preparado didaticamente, não é verdade? Agora, casos que a gente tem que analisar. Do outro lado, o professor, diretor Wagner, me procurou semana passada pedindo uma emenda parlamentar que ele gostaria que tivesse em todas as salas de aula, que é para dar segurança para o próprio aluno e, consequentemente, para o professor. Então, por isso que a nossa comissão, deputada Amarela, vai trabalhar, sabe, de forma conjunta.
O nosso objetivo aqui é permitir com que nós tenhamos uma educação cada vez de melhor qualidade e dando a infraestrutura, não só do ponto de vista físico do prédio, mas das condições, mas do ponto de vista psicológico. Por isso que essa lei de nossa autoria, ela é fundamental. A lei já existe, de ter um profissional da psicologia para atender essa escola. Me permite mais uma parte. Eu quero dizer que a gente tem que enaltecer, né, todo o avanço que nós tivemos na educação. Isso é indiscutível no nosso Estado. Estruturalmente falando, né, eu entendo que a gente avançou muito, né, no cuidado com as nossas estruturas físicas, com a qualidade de ensino, mas a gente vive um novo momento. E a importância de nós debatermos, como foi dito aqui, há um professor que quer ter o monitoramento dentro da sua sala de aula, ele não se importa, ele acha importante aquilo até para que ele tenha também a liberdade de poder fazer a sua aula e de, inclusive, com relação a alguma denúncia que possa acontecer, e ele esteja resguardado, né? Há outros que não. Então, acho que isso tem que ser um debate feito para que a gente possa atender sempre a maioria, né? Ouvir sempre a maioria para que a gente possa acertar mais e errar menos. Mas eu quero enaltecer o trabalho que foi feito nesses 8 anos do governo Reinaldo Azambuja pela educação do nosso Estado. Isso a gente não pode jamais deixar de reconhecer o quanto a gente avançou, tanto na valorização dos profissionais, em prédios públicos, né, em todo o aparato. Mas a gente precisa estar sempre melhorando, por isso é que a gente tem que estar nesse debate e buscando sempre políticas públicas para o aprimoramento da educação de qualidade no nosso Estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem, deputada Mara, te agradeço de coração e finalizo aqui falando do último episódio que aconteceu na Escola Estadual Teotônio Vilela. O diretor da escola, um amigo nosso, o Walter, e todo mundo viu, né, pela mídia, o que aconteceu ali. Um garoto com a arma de brinquedo. Imagina, deputado Pedro, do ponto de vista psicológico, o que não aconteceu ali na Teotônio Vilela, que tem arma de brinquedo, que quem não entende de arma, como eu, por exemplo, vai saber se é de brinquedo ou não é. Eu imagino o clima que foi ali, naquele ato que aconteceu essa semana. Pois não, deputado Pedro. Deputado professor Rinaldo, eu quero parabenizar Vossa Excelência por fazer esse debate aqui na tribuna e como presidente, inclusive, atual da nossa Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, mas quero dizer também que eu sou testemunha de que Vossa Excelência conhece o chão das escolas, porque visita as escolas, conversa com os diretores, os professores, está muito ciente, né, dos problemas que estão acontecendo. Eu, às vezes, visito alguma escola e o diretor fala, o professor Rinaldo passou aqui. Aí eu vou na outra escola, converso lá, vou entregar uma emenda parlamentar, aí eles falam, o professor Rinaldo passou aqui. Eu falei, mas ele está passando em tudo quanto é escola, né? São então, amigos. Realmente, Vossa Excelência é presente nas escolas, acompanha, sabe das dificuldades hoje que os professores estão enfrentando. Ontem à noite, deputado, eu recebi muitas mensagens, eu me comovi com depoimentos de um professor especificamente, né? Mas, assim, o absurdo da burocracia, da fiscalização, o professor hoje ele tem que tirar foto da aula que ele está dando, ele tem que printar os conteúdos para provar que ele está dando aquela aula. Então, assim, o nível de cobrança e de fiscalização que está acontecendo é absurdo. E, realmente, eles estão adoecendo. Muita licença, né, de saúde, e a gente sabe que isso acarreta, né, em termos de gasto, porque esses professores têm que ser substituídos. Mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência por acompanhar de perto, está nas escolas, conhece o assunto, com certeza vai nos ajudar a fazer essa interlocução com o governo do Estado. O deputado Pedro Kemp sempre esteve na comissão, inclusive ele presidente, eu vice, eu em nome da
Eu, em nome da harmonia, sempre cedendo, né, para minimizar na época os debates, enfim. Mas o deputado Pedro Kemp, mesmo não sendo membro titular, Vossa Excelência é um defensor, não por questões políticas, mas por questão de convicção, por questão de princípio. E Vossa Excelência, todas as reuniões que nós tivermos, eu gostaria que Vossa Excelência também fizesse parte. E a primeira vai ser aqui, com a presença do nosso secretário, que eu quero aqui elogiá-lo pela predisposição dele. Falou: deputado Rinaldo, eu quero fazer um trabalho construindo junto com a Assembleia Legislativa, com os educadores. É assim que se faz, ouvindo as pessoas. E eu quero parabenizar não só o secretário Hélio, mas também o Édio, que é um camarada professor, queridíssimo, teve em sala de aula muitos e muitos anos em Maracaju, mas que é sensível, porque uma das coisas que eu não abro mão é de você ser humano, de você ouvir as pessoas e construir juntos aquilo que todos nós queremos, que é uma educação de qualidade. E os professores, deputado Pedro Kemp, dizer aqui a Vossa Excelência, se ganhasse R$10.000 por período, ainda seria pouco. Não é fácil sala de aula. Deputado Pedro Kemp, aqui a maioria, menos o Pedro e o Catan e o Tavares, a grande maioria aqui já viveu meio século. E quem viveu meio século lembra como era. Professor só falava uma vez. Era um silêncio absoluto, porque havia um respeito de forma grandiosa. Eu lembro lá em Culturama, diretora Dalva Moserkoff, esposa de um americano, que inclusive construiu a escola Pioneiros lá em Culturama, construiu com recurso próprio, um americano, um missionário presbiteriano. A mulher dele era diretora. Quando ela adentrava a sala de aula, Coronel Davi, todos nós ficávamos de pé, em reverência, havia uma respeitabilidade mútua. Hoje o professor está sendo aviltado dentro da sala de aula, está sendo agredido do ponto de vista verbal, do ponto de vista físico, e como eu disse aqui agora há pouco tempo, extrapolando os limites da razão humana, professor perdendo a vida, diretor perdendo a vida por conta de aluno, porque a educação na verdade vem de casa. Por isso que eu volto lá onde eu comecei, a família está adoecida, a célula máter da sociedade está doente. O professor, ele tem a obrigação de dar conhecimento, porque a educação vem de casa, respeito vem de casa, e é por isso que hoje a gente, coitado do professor, recebe nos ombros uma carga enorme. Passo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado pela parte, deputado Rinaldo. Vou fazer um reconhecimento aqui, deputado. Vossa Excelência e o deputado Pedro Kemp são os verdadeiros representantes da educação aqui nesta casa, e trouxeram aqui, deputado Pedro Kemp e Vossa Excelência na manhã de hoje, a repercussão desse caso de São Paulo e as consequências que isso vai trazer também no âmbito do ensino do Brasil inteiro. Pedro Kemp fez aqui algumas considerações a respeito da pressão que hoje vivenciam os professores no nosso estado, mas também é um retrato do Brasil inteiro. É a falência da família, deputado Rinaldo. Hoje os problemas familiares estão estourando na escola e cabe ao professor buscar a solução para isso. É a mudança dos tempos, é a mudança dos comportamentos, é o progresso que acaba por trazer uma série de dificuldades e acaba, infelizmente, recaindo nas mãos dos professores buscar uma solução para isso. Eu tive agora a oportunidade de conversar com a subcomandante-geral da PM, a Coronel Neide, perguntando para ela como que está aquele programa lançado pelo governador, o ex-governador Reinaldo Azambuja, no ano passado, de monitoramento das escolas estaduais com a consequente ronda escolar feita pela Polícia Militar. Ela me disse, deputado Rinaldo, que isto ainda está acontecendo, mas vai me mandar aí os dados
de todo o trabalho que está sendo feito nesse sentido. Eu pediria, deputado Rinaldo, que junto com o senhor, junto com a Comissão de Segurança Pública, da qual eu sou presidente, a gente pode, até atendendo aquilo que foi falado aqui pelo deputado Pedro Kemp, de nós fazermos uma comissão e verificarmos como que está sendo tratada essa questão, não só da segurança nas escolas, mas também dessa questão que está afetando diretamente os professores. Antes que aconteça alguma tragédia aqui no Mato Grosso do Sul. Eu acho que a gente tem que buscar a prevenção, buscar ações preventivas naquilo que vai nos levar a ter um ambiente melhor dentro das escolas e evitando que essas situações aconteçam. Para o senhor ter ideia, deputado Rinaldo, o aluno que ontem matou a professora na sala de aula em São Paulo, ele já tinha sido mandado embora de uma escola anterior, porque ele constantemente falava isso aos professores e alunos, que ele estava já planejando um ataque naquela escola que anteriormente ele estudava. O que fez a escola? Transferiu o aluno, transferiu o problema, e pelo jeito não houve informações para a nova escola da conduta desse aluno, do comportamento dele e o que ele já estava buscando fazer. Então, são tragédias e mais tragédias que acontecem, e eu sugiro então ao senhor que a gente possa, junto com a Comissão de Educação, montar aqui um grupo de deputados e a gente, junto com o governo do Estado, verificar a situação atual e buscar soluções, deputado Rinaldo. Porque depois, deputado, não adianta a gente vir aqui fazer discurso em cima de um caixão de professor ou de próprio aluno. Aí vai ser tarde demais. Então, deixo aqui essa sugestão e, sabendo do alto grau de comprometimento do senhor, eu não tenho dúvida de que a gente vai conseguir fazer isso. Muito obrigado.